O conteúdo desse bimestre é conhecimento e verdade. Está no capítulo 6 da unidade 3 do livro de filosofia. Conhecimento e verdade. Durante muito tempo, o homem acreditou em um modelo de universo finito, que tinha a Terra como centro. No século XVI, a abordagem científica conseguiu provar que a Terra contorna o Sol, dissolvendo as crenças que defendiam o contrário. Quase 2 séculos depois, Isaac Newton explicou que o movimento dos astros era definido pela força da gravidade. Apesar de hipóteses anteriores, o modelo de um universo em expansão com muitas galáxias só foi comprovado na década de 1920 por Edwin Hubble. O astrônomo também constatou que Andrômeda não era uma nebulosa, mas outra galáxia. Do mesmo modo, toda a história do saber humano foi construída por meio de indagações e dúvidas a respeito do que já era considerado conhecido. Assim, ao questionar o que conhecemos, tratamos do tema da verdade. Mas será possível conhecer a verdade? Então, a gente começa aqui com essa obra do autor Bridget Riley, onde ele coloca, você vê claramente que são figuras, são desenhos preto no branco e que tem ondas no centro desse desenho, né? E embora a gente saiba que é um desenho 2D e estático, nós temos a sensação de movimento por conta desse desenho e algumas manchas beges começam a aparecer quando a gente olha muito para essa pintura. Então, aqui a gente para analisar, né? É uma visão daquilo que é arte, né? Que é óbvio, a gente sabe que é um desenho, que é o preto no branco, mas ainda assim a gente não percebe tudo. Ele consegue causar uma ilusão de ótica que confunde o nosso sentido da visão. Então, é disso que se trata a ideia de descobrir o conhecimento. É a partir de questionar exatamente isso também. Aqui a gente tem uma outra obra de arte chamada Relatividade, de Escher. Nessa pintura, nós vemos que ele também confunde a gente com relação às posições. Você vê que tem vários personagens na pintura. Esses personagens, eles não estão respeitando, ou pelo menos a pintura não respeita a ordem gravitacional de cima a baixo. Você vê que as escadas sobem ou descem, ou estão de lado, e as pessoas também seguem essa mesma estrutura, também causando em nós uma confusão nos sentidos. A partir daí a gente para pensar sobre o conhecimento, né? O que a gente pode conhecer de verdade. Além de estranhar, né? Além do próprio estranhamento do mundo que nos rodeia, nós também não compreendemos tudo que está ao nosso redor, seja socialmente, seja através dos sentidos. O ato de conhecer, tradicionalmente, costuma se definir conhecimento como o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto usando os sentidos e a inteligência. Podemos distinguir o ato e o produto do conhecimento. O ato do conhecimento diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. O objeto é algo fora da mente, mas também é a própria mente, quando tem consciência dos nossos afetos, desejos e ideias. O produto do conhecimento é o que resulta do ato de conhecer, ou seja, o conjunto de saberes acumulados e recebidos pela cultura, bem como os saberes que cada um de nós acrescenta à tradição. As crenças, os valores, as ciências, as religiões e as técnicas, as artes, a filosofia, etc. Existem 2 modos de conhecer.
Um deles é o intuitivo, que se divide em 3 tipos. A intuição empírica, onde nós usamos os sentidos para perceber na experiência em si, e também podemos usar psicologicamente quando a gente tem a experiência interna e percebe e conclui algo. Nós podemos exemplificar aqui as descobertas, como a descoberta da lâmpada, a criação da lâmpada. Foi um conhecimento intuitivo. Nós temos o desenvolvedor, né, que a partir das experiências e dos erros acabou descobrindo a forma correta de produzir a lâmpada. Então foi a partir de um insight, né, a partir dessa experiência, dessa construção. Existe a intuição inventiva, que é a do sábio, do artista, do cientista. Nós podemos usar aqui, por exemplo, as descobertas matemáticas, né? A partir da reflexão, a percepção da lógica por Aristóteles, a percepção da própria gravidade a partir da maçã quando cai na cabeça de Isaac Newton. E existe a terceira forma de descoberta intuitiva, que é a intuição intelectual, que capta diretamente a essência do objeto. E aqui a gente dá o exemplo reflexivo de René Descartes, que coloca cogito ergo sum. Se eu penso, logo existo. Então você percebe que ele, a partir da intuição e da sabedoria, né, do conhecimento que ele já tinha, ele descobre algo, né, e algo incontestável. E existe também o conhecimento discursivo, que é o conhecimento que a gente desenvolve a partir da intermediação, a partir do diálogo, a partir da linguagem. Por isso, tanto as produções científicas hoje, grande parte delas, são feitas a partir de um coletivo de cientistas que dialogam, debatem e por isso constroem conhecimento. A melhor forma de aprender é aprender ensinando, é aprender no coletivo. Então, está aí a exemplificação da ideia do conhecimento discursivo.